Temos a tendência em tentar esconder nossas limitações como uma forma de nos proteger dos olhares, críticas e julgamentos. Sheila, nossa convidada, passou por isso diante de um quadro de gagueira que enfrentou desde a infância. Hoje, ela testemunha dos efeitos de uma experiência sobrenatural com Deus por meio do batismo e a importância da fé. Você é muito bem-vindo na nossa conversa de hoje, que vai tratar sobre vergonha, timidez, limitações, vulnerabilidades. E eu já recebo aqui Karine Franco, psicóloga, amiga, parceira, que participa aqui do nosso programa Você é um Bom Motivo para Viver. Seja bem-vinda. Obrigada, Thalita. Doutor Lucas, psiquiatra, amigo também, parceiro aqui do nosso programa, desde a velha guarda, né? Desde o primeiro episódio, não é verdade, doutor Lucas? Isso, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. E a gente vai começar colocando na conversa a Sheila, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência. Quando eu era criança, eu tive uma probabilidade em dicção em voz. Eu falava gago, eu não falava quase nada, porque eu tinha vergonha dos amigos ficarem debochando, falando mal. Então, eu só falava muito pouco. As minhas falas eram muito poucas. Na escola, até para apresentar trabalho, eu nunca fui de apresentar. Eu sempre fazia o trabalho e as pessoas iam apresentar. É muito comum a gente passar pela infância, no nosso processo de desenvolvimento, por uma certa timidez. Algumas pessoas até que não, mas de modo geral isso é comum. Mas no caso da gagueira em específico, né, ou outros tipos de diagnósticos que a gente receba na infância, é ainda mais desafiador para a criança poder lidar com isso, não é verdade, Karine? Sim, até porque ela não tem todos os recursos que ela precisa para se socializar, para entender como lidar com aquele ambiente, com a sua limitação ou com a limitação, né, que ela apresenta naquele momento. Ela não tem uma maturidade para lidar com esse processo. Então, realmente é muito difícil. Para uma criança é muito difícil. E, de modo geral, você não vira para uma criança e fala assim, nossa, que criança criativa. A gente já nasce, assim, não sei explicar, com essa coisa de conversar, e de aparecer, e de brincar, e de fazer as coisas sem esse medo de errar, esse medo de falhar, esse medo da crítica, esse medo do julgamento. O que acontece que em algum momento isso muda? A gente vai entendendo o mundo, né? A gente vai entendendo o jogo e vai entendendo, vai se conformando a ele, né? Só que a criança, ela está no momento ali que ela quer ser aceita, ela quer fazer parte do grupo, ela quer conversar quer ser descolada, né? Quer conversar ali com teus coleguinhas, né? Teus amigos, né? Isso vai ficando mais intenso ali na adolescência. E a criança, né? Como a Karine falou, ela não tem um recurso ali para falar, olha, eu talvez não consiga me expressar tão bem com a fala, mas eu vou me expressar de outra forma, né? Eu vou me adaptar, né? Se falar não é meu dom, eu vou me adequar ali ao que eu tenho, né? Ao que eu vou conformar ali. Se eu não falo tão bem, se eu não sou tão desenvolto, né? Eu não vou ser um apresentador, né? Eu não vou ali falar grandes coisas, eu vou me adaptar ali no que eu tenho. A criança é todo mundo junto, a única obrigação que ela tem é ir para a escola, né? E se socializar ali com as outras crianças. E as outras crianças, muitas vezes, elas não têm aquele freio assim, nossa, coitado, em caridade eu vou aqui acolher, eu não vou brincar, né? Ele brinca para aparecer ali para os outros, né? E todo mundo ri e, às vezes, a pessoa ali fica chateada, né? A criança não vai saber lidar ali com aquela crítica, com todo mundo rindo dela, né? Então, é um período mais difícil, sim, para as crianças. E quais fatores, Karine, eles tornam a vivência, né, o desenvolvimento, o crescimento dessa criança, do ponto de vista psicológico, mais difícil? A gente tem vários fatores, mas para mim um dos fatores mais importantes, né, como você trouxe timidez, tem crianças que são mais sociáveis, mais tímidas, é o próprio temperamento. São aquelas características que a criança já nasce com ela. Tem crianças que já nascem mais tímidas.
né? Tem crianças que já são naturalmente mais sociáveis e elas vão responder ou se comportar no meio, cada uma de acordo com a forma como ela percebe, como ela funciona naquele meio. Agora, o que vai ajudar muito a criança nesse processo é como que as pessoas que estão ao redor dela percebem não só esse funcionamento, mas como as necessidades dessa criança. Porque uma criança mais tímida, por exemplo, ela vai precisar de um ambiente, de adultos, né, que ofereçam para ela uma maior segurança para que ela possa se colocar. Né? Uma criança sociável, talvez ela vai precisar de um adulto que mostre para ela alguns limitadores onde ela possa se socializar sem invadir o espaço do outro. Então, ela vai precisar de um adulto saudável que venha nortear o seu desenvolvimento, que venha ensinar para ela como se comportar, porque uma criança não vai poder direcionar ela em relação a isso, mas um adulto que esteja atento àquele ambiente pode orientá-la nisso. Para que os dons dessa criança não estejam em desequilíbrio, né? Sim. Porque uma criança, por exemplo, mais reservada, né? Ao longo do desenvolvimento dessa criança, ele pode se tornar um adulto que é uma pessoa observadora, sim, é uma pessoa que tem uma habilidade maior para ouvir. Então, se trabalhado ali da forma correta, isso vai ser algo positivo para aquele adulto e não sim, negativo, e não algo como um traço pejorativo, algo que virou um motivo de piada, que a pessoa foi desenvolvendo algumas inseguranças. Seria basicamente isso? Sim, e os cuidadores, a escola, né? Eu costumo dizer que é uma briga eterna entre pais, escola, igreja, porque a responsabilidade é do pai, não a responsabilidade é da escola, não a responsabilidade é da igreja. Na verdade, a responsabilidade é de todos. Né? No ambiente ao qual a criança está inserido, se a escola, se os pais, se a comunidade de fé se percebem, né, como ela funciona, ou entende as limitações e a ajuda nisso, isso é muito importante. Cada um no seu papel, né? Até os filhos, por exemplo, uma família onde tem mais de um filho, você percebe que são crianças diferentes. Né? Tinha uma fala antiga que se dizia onde come um, come 10. Hoje a gente entende que a questão é mais complexa, né? O buraco é mais embaixo. Uma criança ela tem uma necessidade diferente da outra. Então, se eu trato o Chiquinho igual o Joãozinho, eu vou estar prejudicando o Chiquinho. Agora, se eu não me atento, se eu não entendo que para o Chiquinho, se eu conversar de determinada forma, eu vou ter um resultado. Se eu conversar de determinada forma com o Joãozinho, eu vou ter um resultado. Se eu não me atento a isso, eu acabo não validando o funcionamento daquela criança. Como ela funciona, como ela se comporta, quais são as características que são dela, quais são os dons que ela tem. Eu acabo tolindo, reprimindo, não valorizando, não ajudando a desenvolver aquilo que é natural dela. A Karine pontuou algumas questões, mas às vezes o pai pode estar em casa acompanhando a gente também, pensando exatamente o contrário. Mas, gente, eu já estou aqui lidando com as minhas próprias questões, já está difícil ser eu no meio disso tudo. Como não ser um pai, uma mãe, um familiar, uma instituição negligente? Como não ser negligente às necessidades das crianças dentro desse contexto? Sim, é porque eu tenho que entender que eu sou o pai, né? E dentro do meu ser pai implica em eu educar meu filho, e eu educar meu filho implica eu conhecer o meu filho e conhecer os métodos educativos para que eu possa desempenhar aquela função melhor, né? É super comum as pessoas dizerem, mas depois que meu filho nasceu, eu não tenho tempo para mim. O tempo para você agora é cuidar do teu filho, né? O tempo para você agora implica, porque agora antes você não era pai, agora você é. Né? Antes você não era mãe, agora você é mãe. Né? E o seu tempo implica, agora mudou. Né? Antes você podia ficar ali fazendo nada, agora implica que você conduza bem o teu filho. Né? Agora, dentro do que você precisa para ser feliz, implica o teu filho estar bem. Né? Se o filho estiver bem, isso vai te prejudicar. Né? Só por isso, né? É desempenhar o meu papel bem, né? Eu tenho que entender ali o que eu estou fazendo. Grandes partes das dificuldades que as pessoas vivem é porque elas acham que eu vou ter filho e é só dar comida, botar para dormir, comprar roupa. Falam, não, né? Eu tenho que entender ali o introvertido, eu trato diferente do extrovertido, né? O que tem uma limitação de um lado, eu supro ele nessa limitação e a limitação do outro é diferente, eu vou supri-lo de uma forma diferente, né? E para isso, muitas vezes, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem, a gente tem que estar saudável, porque às vezes a criança vai fazer criancices e aquilo vem como, às vezes, gera um desconforto tão grande e a pessoa não sabe lidar,
né? Aquilo pode gerar um incômodo muito grande. Então, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que saber entender o papel e buscar atuar da melhor forma possível para corresponder bem àquele papel. E para poder lidar também com as limitações do outro, a gente também precisa desenvolver uma habilidade para lidar com as nossas próprias limitações. No caso aqui da Sheila, a dela era uma limitação voltada para a questão da gagueira. Que eu queria até que o senhor explicasse para a gente o que é um quadro de gagueira. A pessoa que fica, o nome técnico é tartamudez, né? A pessoa fica repetindo sílabas, né? Ela não consegue a fala fluida, né? Ela às vezes agarra, quer falar alguma coisa e às vezes é tão intensa que a pessoa tem a sensação de um aprisionamento dentro de si, né? Ela quer falar, mas não sai. E é neurológico? O que explica? Tem várias, muitas vezes é emocional, né? Pode ser até emocional. Tem várias origens, né? Mas muitas vezes é emocional. Cada uma tem uma... Sim, é muito comum, às vezes, em determinada situação a pessoa não gagueja e em outra situação ela gagueja muito, né? Então, é comum, a pessoa não gagueja para cantar, e né? gagueja para ela falar. canta normalmente, né? E quando tem que falar, ela gagueja, e quando tem que falar com alguma figura de autoridade, ela gagueja muito, né? Às vezes não consegue sair e começa a suar. E aí ela começa a gaguejar, ela acha que aquilo está incomodando a outra pessoa, né? Ela gagueja mais ainda. Ela está mais incomodada, ela fica nervosa e começa a gaguejar mais ainda, e aí não sai nada. E aí pega e no caso da relação pais e filhos, como que um pai vai lidar com as limitações e as dificuldades que uma criança tenha quando ele mesmo não se entende nas suas próprias limitações, não aceita, às vezes esconde, né? A gente tem aquela coisa muito assim, o super-herói, a super-mãe, e a gente sabe que são pessoas, seres humanos, com questões, com situações, e ninguém usando capa, né? Como lidar com isso? É difícil, assim, isso traz muito problema conjugal, porque geralmente um dos parceiros percebe e o outro não aceita, né? E para ser um bom pai, você precisa se conhecer. O autoconhecimento, tudo que o Lucas falou, né, é isso, você precisa se conhecer. Conhecer quem você é, quais são as suas dificuldades, para que você tenha mais empatia, até para que você entre em contato com a necessidade do teu filho. Então, é muito difícil quando um pai não aceita, não se aceita ou não reconhece, em poder ajudar um filho é muito difícil, principalmente em casos em que o pai enxerga a limitação do filho como um problema pessoal, né? Muitos pais olham para a deficiência do filho e aplicam aquilo para si, porque eu não sou bom, porque eu errei alguma coisa, porque a culpa é minha, e aí, para evitar entrar em contato com isso, acaba negando a realidade do filho. Então, assim, muitas crianças, o que eu tenho visto, muito. Então, muitas crianças têm tido dificuldades hoje de resolver situações que na infância seria tão mais fácil serem trabalhadas pelo desenvolvimento que é mais acelerado, pelos pais não conseguirem enxergar ou aceitar, porque aquilo implica em aceitar as próprias limitações. E todos nós temos limitações? Muitas. Nossa, e porque como, a gente né? precisa descrever isso mais uma vez, né? Somos vulneráveis, temos fragilidades. A gente, num minuto que a gente desconectou ali de Deus, do que Ele tem para nós, a gente faz coisas assim que, meu Deus. Então, assim, e pai também tem isso, mãe também tem isso, é gente, é ser humano do mesmo jeito, né? Sim, às vezes a gente, como filhos, chega uma fase que a gente percebe, você fala, eu tenho que suprir os meus pais em determinadas áreas, né? Porque eles não vão dar conta de lidar com essa situação. Então, eles eram facilitadores quando eu era criança, agora eu vou facilitar para eles um pouco, eles facilitam um pouco para mim e a convivência fica mais harmônica, mais leve, né? Sim. O que é um problema muitas vezes? Aí continua tendo que ser meu pai, tem que ser perfeito, tem que ser o meu ídolo, e aí a gente não consegue se relacionar, né? Aquilo porque gera aquele ideal infantil não consegue mais atingir. E aí vem a frustração e a pessoa não amadurece, não se desenvolve, né? Não sai daqui. Quer aquilo ali que não existe mais. Isso Sim. É frustrado até na adolescência, né? Grande parte da frustração, da crise do adolescente é perceber que ele não tem mais. Ele não tem o super-herói ou a super-heroína que ele achou que ele tinha. E aí a maturidade do adolescente, do pré-adolescente, começa com essa frustração. Ops, eu não tenho. Então eu vou ter que começar a me responsabilizar, porque esse ser grandioso que eu achei que faria tudo por mim, na verdade, ele não existe, né? Ele existe na Terra, não. No céu, sim.
Aqui não. No céu. E existe para nós, dentro de nós, né, na presença do Espírito Santo, integralmente em todo o tempo, mas um pai, uma mãe terreno não vai conseguir, né? Não. Achei interessante o que o senhor disse sobre nós nos tornarmos facilitadores dos nossos pais, porque eu achei interessante porque isso não pressupõe que vai mudar a função. Eu vou ser pai da minha mãe, mãe da minha mãe ou mãe do meu pai, mas é numa perspectiva de trazer leveza para dentro de casa, né? Olha, eu vou esperar menos de você porque eu já entendi que você não dá conta disso. E a relação fica mais saudável dentro de casa, né? Sim, a vida é a gente viver facilitando para o outro, né? Então, eu entendo a tua limitação, eu não vou te provocar naquilo que você é limitado, né? Então, a Thalita, ela se irrita se eu colocar o pé aqui em cima, né? Eu gosto de pôr o pé aqui em cima, mas eu já sei que você se incomoda, eu não vou colocar, né? Mas é porque ela que manda. Não, eu sei que ela não dá conta. Do jeito que tem coisas que eu não dou conta, você facilita para mim e a gente vive bem. Isso é no casamento, isso é no trabalho, isso é com amigos, né? Isso é porque senão a gente se frustra, né? Eu quero que a Karine seja perfeita o tempo todo, né? A gente convive bem 10 anos, um dia ela está mais estressada, eu falo uma coisa que ela entende outra, vai lá, a gente... Acabou. No outro dia a gente pode viver bem. Mas agora se eu fico, mas ela não podia ter falado isso comigo. Só que isso com pai e mãe, quando a pessoa ela não sai desse modo de pensamento, né? Eles têm que ser bom o tempo todo, têm que me acolher o tempo todo, têm que fazer por mim o tempo todo. Todo o socorro que eu preciso tem que ser o meu pai e minha mãe, como é as crianças, né? Socorro de criança é aquele socorro mais bobinho, né? É cair, TPC, quero água, pega o negócio que está ali em cima que eu não alcanço, né? De adulto é muito mais complexo, né? A complexidade ela aumenta muito e os pais muitas vezes eles não vão dar conta de suprir, né? Às vezes nós vamos ter que suprir para eles algumas coisas e eles suprem para a gente outra, a gente vive de uma forma legal, harmônica. Né? Nessa valsa da vida, né? Que eu vou até você vem até mim, a gente vai dançando aí, né, nessa valsa da vida. Vamos conferir mais uma parte do depoimento, porque a gente sabe que tem muitas experiências que vêm a partir de uma questão técnica, mas a gente sabe também que, se Deus quiser, Ele cura milagrosa e poderosamente. Vamos ver. Eu não vim em família crente, eu vim em família espírita. Eu resolvi mesmo ir para a igreja através de uma tribulação que eu passei, muitas lutas. Resolvi ir para a igreja, fui. E chegando lá, eu comecei a ter meu encontro com Deus. Eu fui batizada nas águas. E assim, quando eu fui batizada nas águas, quando eu saí, eu já comecei a perder um pouco a voz. Em 2017, eu fui batizada bem no finalzinho do ano, assim. E eu fiquei 9 dias sem falar. Só que eu não entendia aquilo, aí eu só falava em mímica, aonde que estavam as coisas. E daí, se passar esses dias, eu não me lembro quando eu comecei a falar o normal, porque eu peguei na Bíblia um dia, não sei se foi 1 ou 2 meses, e daí eu comecei a ler a Bíblia normal. Eu falei, eu não gaguejo mais, eu não estou gaguejando. Então aquilo foi uma felicidade para mim, porque ninguém entendia nada. Inclusive, eu fui ao fonoaudiólogo, e a fonoaudióloga, eu quando era ímpia, né, ela falou para mim, olha, moça, isso não tem tratamento. Isso aí, o tratamento é até criança. Passou disso, não tem mais tratamento. Falei, ok, eu era ímpia, não entendia nada, então falei, ok. Então, eu vi a graça de Deus se manifestar depois que eu me converti verdadeiramente. A gente sabe que algumas curas que a gente vive são realmente processos em Deus, né? Que pode ser por um tratamento, seja técnico num fonoaudiólogo, ou numa terapia, ou num consultório psiquiátrico, e algumas também são experiências sobrenaturais, como a que a Sheila descreve no depoimento dela, né? E qual que é o papel de entender essas duas naturezas? Porque senão a gente acaba levando as coisas estritamente para um lado ou estritamente para o outro. Sim, entender que tem um equilíbrio, né? Porque também senão a pessoa, quando ela tá gaga em casa, né? Ela vai lá e batizou, né? Ela levanta, ela não ficou 9 dias sem falar, ela continuou gaguejando e fala, pô, então a graça, o Espírito Santo desceu sobre mim e a graça de Deus não opera na minha vida. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Por que aconteceu com ela e não com o outro? É a graça de Deus, a gente não explica, né? A gente não tem uma explicação, não tem uma explicação lógica, né? Tem, mas ela não está acessível para nós nesse momento. Então, ter esse equilíbrio, né? Nem levar tudo assim para o lado
espiritualizar demais o que não é, né? E entender que Deus se move através de pessoas, na maioria das vezes, né? As curas vêm através de pessoas, né? Ele sana, né? Ele fluindo através de nós, ele transforma a vida das pessoas, né? Não precisa ser de um jeito sobrenatural o tempo todo, né? O jeito ordinário, na maioria das vezes, é através de pessoas, né? Pessoas que colocam na sua vida, pessoas que vão te dar um tratamento adequado, pessoas que vão te dar uma palavra que você estava precisando ouvir naquele momento. Você obedecer também. E você aceitar, você saber ouvir, né? Saber entender, saber discernir, né? Saber ter um discernimento ali. Então se move de várias formas. A gente não pode fixar numa forma só. Tudo é médico, né? Tudo... Não, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que entender as várias formas de mover. E como encontrar esse equilíbrio, Karen, para desenvolver uma espiritualidade saudável? Através do relacionamento com o Espírito Santo, né? Porque quando você se relaciona com o Espírito Santo, ele te move, ele vai te instruindo, ele vai te movendo a buscar a solução para aquela determinada situação, ou te orienta a direcionar a tua vida, como se posicionar em determinadas formas, né, de diferentes maneiras, mas através de um relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes eu já passei por situações que a direção era: procure um médico tal que ele vai poder te orientar nisso. Eu procurava um médico e realmente a cura vinha por um processo a partir do trabalho, da especialidade daquele médico. Eu vivi situações que houve a quebra do processo, que é o milagre. Então, o Espírito Santo, o relacionamento com ele, vai te orientando. Eu falo que nós precisamos ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada como? Sabendo o que você faz naquele momento, da maneira correta, para aquela situação, e não tem uma forma. Então, se é espiritual, tudo é espiritual, vamos orar e vamos clamar e pronto. Não, para cada situação o Espírito Santo vai trazer uma estratégia diferente, ele vai te orientando de uma forma diferente. Sem um relacionamento com Deus é muito, muito difícil. Eu costumo dizer também que, às vezes, o milagre é o próprio processo. É você continuar naquela trajetória, vivendo o que você tem que viver, se dispondo a aprender. Sim. E, às vezes, o milagre é você continuar amando a Jesus, servindo a Deus, se submetendo ao seu dia a dia, à sua rotina, àquilo que você não compreende e àquilo que você precisa, de alguma forma, viver, mesmo sem ser o que você quer. Sim. Mesmo sem ser o que você gosta. Quantas pessoas que podem estar nos assistindo aqui hoje, diante de um diagnóstico, diante de uma situação que, aos olhos naturais, parece completamente impossível de acontecer, né? Mas essa pessoa está respirando, essa pessoa está vivendo, essa pessoa está seguindo. Então, assim, às vezes, né, como a Ishla canta maravilhosamente bem, às vezes o milagre é a gente, né? O milagre somos nós mesmos, né? Perseverando em Deus. Eu queria compartilhar, que a gente ouvisse agora o compartilhar da Sheila. Pela graça de Deus, eu venci a gagueira minha. Hoje eu falo normalmente, falo até muito, coisa que eu nunca imaginei. Então, que as pessoas de casa vejam o que Deus ele fez comigo e que elas também citam isso, porque eu passei por um processo e é necessário esse processo para que você mude, e é só a palavra que muda, não existe outra coisa, é só a palavra. E a palavra é quem? É o próprio Jesus. É Ele que nos cura, é Ele que nos purifica e é Ele que nos santifica. Então, graças ao Senhor Jesus, que hoje eu sou curada. O bom motivo que eu vejo para vocês viverem hoje é acreditando na palavra, é acreditando que existe um Deus que pode nos mudar. Então, hoje eu estou aqui fazendo esse testemunho para vocês terem a oportunidade de ver uma pessoa gaga que Deus curou. É interessante porque mesmo dentro da experiência dela, né, que a gente poderia virar e falar assim, foi uma coisa de uma hora para outra, 9 dias, depois voltou a falar, ela fala sobre processo. E eu acredito que todos nós estamos em um processo individual de desenvolvimento, de crescimento, de transformação em Deus, né? Sim, a própria transformação da passagem dela pelo batismo foi todo um processo, não foi do dia para a noite, né? De um dia para a noite já estava lá, vou batizar amanhã, né? Tem todo um processo, você vai tendo um contato, você vai tendo um relacionamento aumentado, né? Você vai orando, você vai lendo, né? Você vai tendo ali um contato até que um dia você toma a decisão. E
ele foi todo um processo. Até a lesão não foi naquele momento, né? Ela foi sendo construída, ela é toda aquela caminhada, né? E muitos dos processos, eles vêm na nossa vida através de desconfortos, né? Os desconfortos, eles nos levam a crescer, né? Quando a gente vai trabalhar determinadas áreas que são desafiadoras, aquilo gera um desconforto, né? Aquilo é estressante, né? E aquilo nos prova para nos aprovar, né? Não para nos punir, não para nos amaldiçoar. E o que você orienta? Assim, a pessoa, às vezes, ela está nos acompanhando agora, às vezes numa situação que ela já ouviu tanto, assim, as pessoas dizerem, você não consegue, você não tem jeito para isso, e está vivendo uma situação, assim, que ela não acredita que realmente ela possa sair disso. Qual que é o seu conselho? Então, um conceito muito importante que é o tempo, né? É o tempo de Deus. A gente quer muitas vezes as coisas no nosso tempo, né? E uma raiz importante da frustração é quando não acontece quando eu quero, né? Então, eu fiz, né? E não colhi o resultado agora. E muitas vezes eu falo, olha, eu estou orando para mudar meu casamento, eu estou orando, mas nada muda. Eu falei, olha, talvez a mudança no casamento vai ser a mudança no teu comportamento, né? Vai trabalhar através de você. As escolhas. As suas escolhas, na tua fala, né? Um sorriso que você está deixando de dar, um bom dia que você podia estar dando e você não está dando, um jantar que fica com o celular, jantando e mexendo no celular, né? E perde aquele momento de convivência na mesa. Então, às vezes, são pequenas mudanças, né? Pequenas coisas, só que a gente acha que o mover de Deus é aquela coisa grandiosa, miraculosa, o abrir dos mares, né? Ok, aquilo tem seu momento, mas é nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças, né? Nas pequenas transformações, num processo que às vezes, muitas vezes é pelo meu tempo, eu abandono porque não aconteceu no tempo que eu achava que devia acontecer, né? E esse é um grande problema. E como andar nesse tempo certo? Como lidar melhor com essa ansiedade, com essa, às vezes até com uma autossabotagem, porque você confere ao outro ali a responsabilidade de resolver, ou então não, vai deixando para depois, eu não vou resolver isso agora, eu não vou pensar nisso agora, e vai deixando aquilo de lado. Isso é procrastinação, né? A gente vive muito no futuro porque a gente não quer viver o presente. Porque a gente entende que se eu estiver caminhando no futuro, eu não vou perder o controle do agora, né? E, na verdade, a gente não tem controle de nada. E isso vai nos fazendo procrastinar. Às vezes, por um desconforto mesmo, às vezes é uma tarefa chata, é uma meta, um objetivo que me desgasta, que me demanda. Então, a procrastinação está muito relacionada a isso. Mas o nosso grande desafio hoje é viver o presente, né? Como que eu vou entender o tempo oportuno das coisas quando eu consigo discernir a estação que eu estou vivendo? A Bíblia fala que para cada tempo há um modo. Então, quando eu consigo discernir a estação que eu estou vivendo, eu vou aprendendo a me comportar de acordo com essa estação. Se está frio, não adianta eu colocar uma roupa de calor num tempo de frio, porque se a estação é de frio, eu tenho uma roupagem, eu tenho uma rotina que está atrelada a esse modo de me comportar no frio. Então, a gente precisa discernir, entender qual é o nosso tempo. E o tempo ele é muito particular para cada um, né? Ele é muito pessoal, cada um tem um tempo. Para cada um, o processo do Senhor ele é subjetivo. Então, se eu consigo discernir isso, eu consigo me comportar de acordo com essa estação. Amém. É interessante a gente pensar, você falou sobre o mover grandioso de Deus. Às vezes, o mover sobrenatural, o mover grandioso de Deus, passa por um pequeno movimento que você possa fazer hoje. Eu espero e nós oramos, né, como programa, para que você faça esse pequeno movimento, para que você viva realmente coisas grandes, transformações profundas em Deus. Muito obrigada pela sua companhia na nossa conversa de hoje. Até o próximo programa. Obrigada, Dr. Lucas. Obrigada, Karina. Obrigada.